Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo convite, né? É até engraçado como que eu vim parar aqui hoje, né? Porque eu sou do Bola de Neve, né? Meu nome é Bruno, né? Deixa eu me apresentar. E o Sani, que é de outra quadrangular, né? Então e um outro amigo meu ia vir pregar, ele não pôde vir, e ele, né, perguntou: você está falhando aqui? Estão escutando aí? Tá bom? E ele falou: tem um amigo meu aqui e tal. E o Andro, né, o Guerreiro Eleazar, não sei se alguém conhece, sou muito amigo dele. Eu chego na oficina dele, a gente às vezes passa a tarde falando de Deus, falando de reino, falando de Jesus, enfim. E veio esse convite, e foi num tempo muito oportuno que eu estava orando o Senhor, buscando, né? Eu já prego na minha igreja já há algum tempo, né? Sou presbítero, vai fazer 6 anos já que a gente se converteu, então... mas a gente estava orando, né? Eu tenho um chamado para pregar para fora, para não ficar presa só na minha igreja, enfim. E essa é a segunda igreja fora do Bola de Neve que eu estou pregando, né? A outra foi aonde? Foi? Não foi Mananto Madeira, né? Foi também? Assembleia de Deus Ramar. E essa é a segunda fora da minha igreja, né? Eu sou do Bola de Neve de Pinhais. Alguém já conhece lá? Já foi lá? Ninguém foi para Pinhais ainda? Amém. Então, estou muito feliz. Vocês estão felizes? Amém. Né, eu falo que eu gosto muito de rap. Eu falo que o rap não precisa nem pregar, porque a letra do rap já é pura Bíblia, né? Então, cara, você já é muito edificado. E o que Deus falou comigo, eu tinha uma palavra, eu preguei ontem na minha igreja e eu ia pregar a mesma palavra hoje. Só que aí estava de manhã no carro e eu ia ficar 3 horas dentro do carro. Aí eu levei a Bíblia, levei um livro, comecei a ler, comecei a orar. Daqui a pouco Deus já me deu outra palavra, amém? Então, é para falar com alguém aqui hoje, amém? Então, abra o seu coração. É lá em Ezequiel 47, vamos abrir lá? Antes de a gente falar o versículo, vamos orar? Amém? Queria que você baixasse a sua cabeça. Pai querido, eu me coloco, Pai, à tua disposição, Pai. Declaro que eu não sou nada, Pai, que eu sou um simples pecador, Pai, que eu não tenho nada a oferecer aqui a ninguém, Pai. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou maior do que ninguém. O Senhor é o maior nessa casa. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor do nosso coração. Então toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar à mesa conosco, Pai. Nós consagramos a Ti nossas vidas, te pedimos perdão, Pai, por meus pecados. Que o Senhor passe teu sangue, teu fogo sobre mim, me revista, Pai, da tua armadura, me encha do teu Santo Espírito, que é Ele quem constrange do pecado, é Ele quem fala, é a tua palavra, Pai, que é lâmpada e luz para os nossos pés. Então que a tua palavra venha, Pai, dar direção ao teu povo, venha dar luz, Pai, venha guiar, Pai, venha restaurar, venha limpar, purificar, Pai. Assim como ela falou comigo, ela fale com cada um aqui, Pai, pois a tua palavra não é uma semente que ela não vai vazia, Pai, ela nunca volta vazia. Então que hoje, Pai, haja cura, restauração, libertação através da tua palavra, e que o Senhor me use como um canal de Ti aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, para o Teu nome ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém? Quem crê, dá uma salva de palmas a Ele, amém? E Ezequiel 47, nós vamos ler do 1 ao 12, amém? Quem tiver Bíblia aí, quiser acompanhar. Quem não tiver, né, ouça o Espírito Santo, amém? Ouça a palavra. Ezequiel 47, a partir do 1, diz assim: Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do tornozelo. Diga, altura do tornozelo. Amém? Versículo 4. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Diga, batia na cintura.
Ainda mediu mais 500 metros, mas agora em um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água já havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. E ele então me indagou: observaste tudo isto, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, o vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Fale, doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passa, tudo ganha na vida. Fale bem alto. Onde o rio passar, vai ganhar a vida. Amém? Os pescadores estão juntos dele, haverá lugar para estender das redes, desde em Gedai, fonte do bode, até em Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixe de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável, e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificada e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Essa passagem é muito tremenda, muito profunda, né? Se você ficar lendo, analisando, sempre ela vai gerar algo em você. E eu fiquei meditando nessa passagem. E a primeira coisa que Deus falou comigo: por que Deus levou, veio um homem, estão aqui? Veio um homem, né? Que a palavra fala que era um anjo. Se você pegar o contexto de Ezequiel inteiro, era um anjo que se aparecia para Ezequiel, dava visões para ele. E esse anjo falou para ele: tá vendo? Você vai para a entrada do templo agora. E ele começou a medir. Só que Deus me falou que antes dessa visão, tinha Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Estão aqui? E por que depois do Vale dos Ossos Secos, ele levou ele ao templo? Porque antes de Deus levar você ao templo, antes de você existir a igreja, Deus levantou um exército. Deus levantou discípulos, amém? Jesus levantou discípulos. Ele não chegou e construiu uma igreja, mas ele chegou e começou a chamar os discípulos. E ele não chamou quem estava na igreja ou quem era crente. Ele chamou aqueles que não eram crentes. Estão entendendo? Então ele chamou aqueles que... Para quem que Jesus veio? Para os doentes, irmão. Eu era doente. Eu não nasci em berço evangélico. Não nasci em... Minha família, ninguém era crente. A minha avó se converteu na Igreja Universal faz uns 20 anos. Mais ou menos, porque um tio meu faleceu e ela começou a ir. Deus começou a falar com ela, ela se converteu. Pensa numa senhora benção, aquelas tiazinhas do coque, né? Ora, lê a Bíblia, meu Deus. E eu ia lá, ela falava da palavra, e falava de Jesus, e eu me evangelizava. Mas eu era muito louco, né? Desde os 14 anos. Só que com 15, eu não bebia, não usava droga. Mas eu era puxador. Então eu conheci muita gente ruim, muita gente na rua, já com 14 anos. E com 14, 15 anos, eu até fui para quadrangular ainda. Lá na quarta igreja do pastor Gostinho. Muito antigo, pastor Jorge, né? É Jorge, pastor? Carlos. Lá da quarta igreja, né? Dos irmãos. E eu fui lá, fiquei em 8 meses. Foi uma bênção. Aceitei Jesus. E eu creio, né? Como diz na palavra ali, eu andei no vale da sombra da morte, irmão, literalmente. Né? Escapei de ser preso por causa do tráfico de drogas. Escapei de ser preso, de ser morto porque... briga com gangue que a gente tinha, enfim, 2, 3 vezes já, eu sei que eu passei ali beirando a morte, mas porque eu fui na quadrangular, aceitei Jesus, sou muito grato a essa igreja, e ali Deus estava me livrando, porque Ele tinha um propósito para mim, amém? Todo mundo tem um propósito, né? Você não vê aqueles caras que já fizeram tudo e não morrem, porque tem um propósito, porque tem alguém intercedendo, porque tem alguém orando por ele. E a minha avó, que era a única crente da família, estava orando por mim. Para você ver a importância de a gente orar pelas nossas famílias, amém? Amém? E eu cheguei à igreja, e eu vejo esse texto aqui, eu me identifico muito, porque às vezes a gente chega na igreja, e a gente vê aquele mover. Eu senti a presença de Deus aqui, os irmãos são fogo aqui, né? Amém?
Glória a Deus, até no rap. E eu estava ali e eu olhando esse texto e eu me vi, que você chega a Deus, você vê todo mundo fluindo, né? O irmão orando em línguas e você não consegue, você, o que é aquilo? O irmão sendo batizado e outro irmão profetizando e o outro irmão pregando e o não sei o que, e você não sente nada. E você fala, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim? Não é assim? Mas é que a água está batendo ainda no tornozelo. Amém? Só que assim que você vai, sem medo. Às vezes a gente tem com medo de se jogar no rio de Deus. Né? Assim como Ezequiel, não, vai indo. E o homem estava ajudando ele. Ele estava medindo. O reino de Deus é assim. Você chega, a gente olha uma igreja assim, é só mais uma igreja. Não, irmão, isso aqui é tesouro para Deus, irmão. Isso aqui é algo mais precioso que tem, cara. Cara, eu amo igreja, cara. Eu quase moro na minha igreja lá. Se eu pudesse, eu construía um quarto lá e ficava lá. Por quê? Cara, porque é maravilhoso estar lá. Porque antes eu estava todo dia na rua, estava todo dia fazendo coisa errada, todo dia coisa ruim. Mas hoje eu vou na igreja, eu vejo jovens lá, cara, saindo das drogas. E Deus só traz quem era igual a você, irmão. Então, dê glória a Deus, amém? Porque só vem cara que quer fazer o que eu fazia. Por quê? Porque as suas feridas são poder para curar. Amém? Então, o que você fazia vai vir para você poder ministrar, para você ter autoridade. Porque Jesus, quando começou a pregar, o que eles falavam? Ele tem autoridade para pregar aquilo lá. Diferente dos fariseus que não viviam daquele modo, né? Então, a gente tem que ter autoridade, a gente tem que viver como Jesus viveu, amém? É bonito a gente falar aqui e tal, né, tudo. Mas se a gente não viver, que a gente prega, irmão, não tem unção, não tem nada, ninguém é curado, ninguém é salvo. Perdendo tempo. Então eu entendi que eu tinha que me jogar no rio. Eu tinha que me converter 100%, que nem eu preguei ontem. Não existe meio crente, irmão. A palavra diz sim ou não. Ou você é ou você não é. Amém? E eu me joguei no rio. Eu falava para minha vovó, se eu for para a igreja, eu não vou lá para ficar sentado no banco. Eu vou para mim ser crente mesmo. Amém? Para me vestir a camisa. Porque, cara, quando eu não era crente, tudo que eu ia fazer, cara, vamos vender droga. Então vamos vender droga. Se a gente vai bater nos caras, vamos bater nos caras. Se a gente vai fazer isso, vamos fazer isso. Se a gente vai para a praia, não, vamos para ficar louco. Se a gente vai beber, vamos para beber até cair, até ficar drogado. Se a gente vai usar droga, até misericórdia. Então, por que é para Deus, que é para você ter a salvação, que é para você conhecer o teu amado, teu Pai? A gente não faz isso. A gente fica naquele, né? Putz, não vou. Né? Mas quando eu li aquela passagem, né? Que fala que o crente morno vai ser vomitado, eu falei, opa, não quero ser vomitado. Né? Então é melhor que você seja frio do que morno. Amém? Então você se joga no rio. Porque o que a palavra fala ali? Por onde o rio passar, vai ter cura, vai ter fruto. E tem as árvores, você percebeu ali? Fala que tem as árvores na beira do rio, irmão. Você é uma árvore que tem que dar fruto, que tem que estar ligado à videira. Amém? A gente é conhecido pelo quê? Pelo cargo na igreja? Não, pelos frutos, irmão. Amém? Então você tem que estar ligado a Jesus, você tem que estar no rio dele. A gente tem que beber só do rio dele. Né? Não, porque eu estou lendo um livro. Os caras lá da igreja às vezes vêm para mim. Que livro? Ah, um livro lá. Eu falei, a Bíblia? Não, um livro, mas é de Deus? Tem versículo? Eu comecei a ler um livro esses dias que fala 100 minutos de Bíblia. Mas o cara estava contando a Bíblia, mas não falava versículo. Eu parei de ler. Falei, eu quero falar eu ponho um áudio e fico escutando. Eu quero ler o versículo, eu quero uma base bíblica. Amém? Amém. Né? Se eu pregar aqui e falar e não dizer a Bíblia, não vale, amém? Haja luz e houve luz. Amém? Então a gente tem que estar nesse rio, porque ali vai nascer todo tipo de árvore que dá fruto. Então quando eu comecei e eu mergulhei no rio de Deus, quando você mergulha, irmão, você não sabe o que está lá embaixo. Estão aqui? Então você não está vendo nada, você está ali submerso. Né? Porque o cara falou, o Ezequiel fala, agora eu tenho que passar nada.
Já não é mais o que você quer fazer. Porque você está nadando, a correnteza está indo. Então você nada onde Deus está te levando. João 3,8 fala o quê? O vento sopra onde quer, mas você não sabe para onde ele vai. Alguém já viu o vento? Ó, o vento está vindo lá. Você não vê, irmão. Quando você vê, o vento passou e foi. Quem já soltou raio aqui? Ó, o vento está para lá, daqui a pouco o vento está para lá, daqui a pouco o vento está para cá, você está virando assim. Daqui a pouco você está correndo atrás da raia lá, não sei aonde. Porque o vento de Deus, ele vai para onde ele quiser, irmão. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá, e você tem que estar... Pô, Deus, o que está acontecendo? Eu estou nascendo da vontade de Deus, irmão. Eu tive moto roubada, perdi dinheiro, perdi amigo, perdi família, virar a cara para mim quando eu me converti. Mas por quê? Porque eu entendi que o vento de Deus é assim. Uma hora eles vêm de novo, porque o vento vai vir para cá de novo. Mas não é quando a gente quer. É o Espírito Santo que vai trazer. Como o pastor falou, se você veio aqui, porque Deus trouxe você. Se eu vim pregar aqui hoje, foi Deus mesmo, irmão. Amém? Né? Porque eu não conheço ninguém aqui. Só minha mulher e um amigo meu que eu trouxe aqui. Para ele não falar que eu falo mentira. Amém? Né? Pergunto para ele depois. Esse é o segredo. Né? O Leandro Barreto, que é um pastor que eu sigo, que ele é de um pastor bem bênção aí, ele fala que onde ele vai, ele leva alguém junto. Nem que ele pague a passagem do cara, vai junto, por quê? Para falar que o que ele prega, ele vive. Né? Porque chega o que ninguém conhece. Eu, não, cara, o cara tá aí, ó, cara. Não, tá aqui. Amém? Então o rio é isso, irmão. Vamos abrir lá agora em João. Então você tem que nadar, irmão, amém? Você tem que mergulhar, senão você não é curado. Porque às vezes a gente começa a nadar, né? A gente está nadando, a correnteza de Deus está levando, mas e a gente tá ainda não inteiro. Aí você para de jejuar, para de orar, para de ler a Bíblia. Então você não pode parar de nadar, por quê? Porque senão o teu velho homem, que você morreu lá no batismo, ele te alcança. Amém? Então continua nadando. Continua nadando. Né? E lá de Ezequiel 37, como que um exército se mantém de pé? Eles tinham um fôlego de vida, mas eles tinham que entrar. Daí eles foram levantados, os discípulos foram levantados, amém? Só que eles tiveram que construir o templo. E no templo, o que tem que fluir? O rio. Então eles têm que se jogar no rio. Quando que começou a igreja? Quando o Espírito Santo desceu. Estão aqui? Atos 2. Jesus falou, vocês só vão começar a igreja, vocês só vão fazer o que vocês têm que fazer quando o Espírito Santo vir. Sem ele, vocês não podem fazer nada. Amém? Então o exército se mantém de pé mergulhando no Espírito. João 4,14, vamos abrir lá. Essa passagem da Samaritana é muito conhecida. Ambos já devem conhecer. Vamos ler? Amém? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eu gosto muito dessa passagem, né? E uma vez eu preguei sobre adoração, e eu preguei sobre esse versículo. Por quê? Porque a mulher falou a verdade. E se você continuar o texto, Jesus fala que eu procuro os adoradores em espírito e em verdade. Mas o que tem a ver adoração com aquilo ali? Não é música, não tem nada a ver. A adoração não é uma música. A adoração é aquilo que você vive para Deus. Eu adoro a Deus através dos meus dízimos e ofertas. Eu adoro a Deus através de honrando a minha mulher. Eu adoro a Deus amando o próximo. Estão aqui? Então a mulher foi verdadeira. Não adianta o cara cantar aqui bonito, mas não adora a Deus. Está adorando o próprio ego dele, que ele canta bem ou que ele toca bem. Eu falo, só na minha igreja, eu falo com os irmãos, irmão, para de querer cantar bem. Só adore a Deus. Não, porque a corda arrebentou. E daí, cara? Canta só você. Né? Não, porque essa música aqui todo mundo conhece. Eu falei assim, mas daí você tá virando um show, irmão. Não é isso. Você tem que a pessoa tem que ser ministrada pela letra, pelo Espírito Santo. Não porque você canta. Amém? Né? Ou não é? Não é pelo que eu falo, é pela palavra. E o que aquela mulher fala, mas como, se você soubesse quem eu sou, Jesus fala para ela. Você que
me querer dar água? Né? Jesus pede para... Como você vê que o Jesus ele é tão carente? Né? É uma heresia minha, tá? Jesus era carente. Porque ele fala lá para os irmãos, pô, vocês não podem vigiar comigo? Vocês não podem ficar comigo? Né? Vocês não podem ficar comigo 1 hora orando, pô? Né? Então ele fala para a mulher, pô, me dá água aqui. E Jesus, ele queria amizade, ele quer a nossa amizade. Ele quer o nosso relacionamento. Ele não quer que a gente chegue num culto, chegue numa célula, enfim, em qualquer lugar, sem ele. Né? Porque, que nem eu estava meditando em Enoque. Enoque tinha 65 anos. E ele tem um filho, Matusalém. Ele vive mais 300 anos, a Bíblia fala, andando com Deus. Aí ele foi arrebatado. Eu falo, como uma pessoa consegue viver 300 anos com Deus? Ele viveu 65, 100. E esses 300 anos, se ele foi arrebatado, ele era muito santo. Ele era muito certo. Ele andava com Deus literalmente. Tanto que só Elias teve essa oportunidade de ser arrebatado. Então eu fiquei impressionado, falei, porque muita gente fala, pô, Enoque foi arrebatado, mas todo mundo pensa que ele foi, 65 anos já foi arrebatado. Não, ele viveu mais 300. Então, 3 vidas nossas aqui, irmão, e mais ainda. A gente às vezes está 5 anos, né, capengando ali, caminhando com Cristo ali, né? Aos trancos e barrancos, o cara viveu 300. A gente está muito longe ainda de Jesus. Amém? A gente tem que ralar muito o nosso joelho em oração, tem que jejuar muito, jejuar mais. Porque o rio ele passa onde está vazio, né? Quanto mais você ora, não é que você se enche de Deus, você se esvazia e ele enche. Amém? Estão aqui? É o contrário. Eu vou orar aqui para me encher. Não, você vai orar para você se esvaziar, porque é aí que ele vem e enche. A gente tem que estar sempre vazio. Senão você ora 1 hora por dia, no outro você, já orei 1 hora ontem. Não, você sempre tem que estar vazio. Amém? Sempre tem que estar disposto, que nem a mulher. Me dá água de beber hoje, me dá o óleo fresco, pai. Me dá um vinho novo. Amém? A pregação de ontem, eu ia pregar hoje, Deus falou, não, cara, já é óleo velho, já, cara. Sai daí, vai para novo. Amém? Aí eu até falei para minha mulher, amor, eu acho que eu vou pegar a de ontem. Aí o Espírito Santo, pô, mas a gente sempre quer coisa, né? Aquele tênis, pô, eu era assim, cara. Tinha uma bermuda lá de 10 anos. Minha avó jogou fora. Para de usar coisa velha. Porque a gente fica pegado com aquilo, né? Deus quer dar algo novo e você fica naquela. A mesma música de 50 anos atrás, nada contra, eu gosto das músicas antigas também. Mas, irmão, a gente quer coisa nova. Deus tem coisa nova pra gente, amém? Né? Você viu, irmão? E eu vejo ali que a gente tem uma água que jorra. Então não fica na mesma, né? É água nova vindo, não fica aquela aguazinha parada. Fica aquela piscininha ali. O negócio vem com tudo, irmão. Nem eu vi um pregador falando, né? Que perguntava para ele, como que você, 30 anos de pastor, você sempre não prega a mesma coisa? Ele falou, porque a palavra se renova cada dia. Eu posso pregar 50 vezes o mesmo versículo, ela vai se renovar. Ela vai ter uma nova revelação. Porque ela é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você ama Ele, mais Ele te dá amor. Quanto mais você é pecador, mais Ele continua te amando. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Não é o quanto você pecou, é o quanto você se arrepende e Ele lhe ama. Né? A palavra falando, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Né? Quanto mais pecador, mais amor. Quanto mais pecado, mais amado você é. Amém? Não que você tem que pecar, não entenda isso, amém? Mas quando você entende que você é pecador, mas a graça de Deus te alcançou, você não quer mais pecar daí. Porque você entendeu o amor. Eu mesmo não merecendo, como o rap falou, cara, Jesus morreu por mim. Pô, o primeiro homem a pisar no paraíso com Jesus foi um bandido. Nunca foi batizado, nunca entrou numa igreja, né? Nunca leu a Bíblia. É a graça de Jesus, irmão. Só que a gente tem tudo, às vezes, que nem eu falei, e a gente não tem nada. Né? Oséias 4,6 fala, o povo padece por falta de conhecimento da palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu era um cara que sempre gostei de pentecostal, aquele negócio, mas eu não gostava da palavra. Tinha preguiça, não, deixa de lado esse negócio aí. Né? Vou lá, Deus vai me tocar mesmo. Mas, irmão, aí continuava pecando, continuava errando, caindo nas mesmas coisinhas, né? A aguinha no tornozelinho. Quando ia no joelho, não, já, tá bom. A água já descia por tornozelo de novo.
Então, quando você entende que a palavra te leva a orar, e a oração te leva à palavra, aí você mergulha no rio, irmão. Então, às vezes, você está muito na palavra, está em pouca oração. Ou você está muita oração, pouca palavra. Então, a gente tem que ter o pão e o vinho, amém? A mesa do Senhor é pão e vinho. Quando eu entendi isso, irmão, aí eu fluí, o rio veio. Amém? Amém? Aí Deus começa a te usar, aí é uma fonte para a vida eterna. Aí não tem mais, você não para mais. Você está com 60 anos ali e está lá dando alma para Jesus ainda, amém? Né? 70, 80, e vai. E Jesus diz em João 7 também, vamos lá. João 7, do 36 ao 39. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Perdão. Tem uma aguinha aí, irmão? Toma aí. Tem água aí? Obrigado. Que eu falo muito rápido, a boca fica seca. Amém? É a água. A água flui. Tem que ter água, senão a água parada dá dengue, amém? Né? E eu vou falar sobre isso. João 5. A palavra é, meu Deus, tremenda. Até deu certo aqui. João 5, do 1 ao 9. Amém? Vamos abrir lá, João 5, do 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9 diz assim: Algum tempo depois havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Quando Jesus ouviu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curados? Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Cara, é muito rico também essa passagem. Porque pense, um monte de cego, aleijado, coxo. Imagine que lugar feio. Não era bonito. Só que Jesus, ele veio para ser luz aonde? Nas trevas. Então a gente tem que ser luz nas trevas, meu. Amém? É bonito a gente falar na igreja, né? Você é luz do mundo, irmão. Você é sal da terra. Mas a gente não vai lá onde está precisando ser luz, né? Aqui já tem a luz, né? A gente precisa ser fora. E ali Jesus chegou. Imagina, 38 anos que o irmão estava ali, cara, né? Aí você vê a mentalidade do povo, até hoje assim, né? Caiu uma carreta lá em Pinhais, lá, cheia de cerveja, né? Se fosse alimento, também estavam roubando. Mas se fosse qualquer outra coisa, ninguém estava roubando. Mas comendo cerveja, cara, os caras enchendo coisa de carro e estavam roubando, porque não era deles. Tem um dono aqui lá, não tem? Então, para fazer coisa mal, a gente faz, mas para fazer coisa boa, não faz, né? Nossa alma já é a nossa alma já é pecaminosa, já é adâmica, já. O pecado já está em nós ali. Quando a gente vê, está pecando, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade de Jesus. Pô, Espírito Santo, é meu isso aí. Não vou pegar, né? Então, pô, Espírito Santo, o cara está ali, o que custa jogar ele no tanque? Ninguém fez isso, né? E Deus fala, né, que no Velho Testamento lá que ele fala que deu ordem para Noé, que ele estava por aqui já com o povo, porque o povo não entende, cara. O povo só quer saber do que é bom para ele. O que é bom para o próximo, ele não está nem aí. A gente só vê o nosso umbigo, né? É só o vinde, o ide não vai, né? Só o venha o teu reino, o vosso nada. É o vosso, é nosso, é Pai nosso, né?
É o teu reino, é o nosso reino. É geral a igreja, amém? É bola de neve, não vai ter lá na placa de igreja, amém? A gente vai, é o reino de Deus. Então ali Jesus estava ali e falou, não, mas então, o que você quer? Pô, né, que nem ele falou para o cego, o que você quer? Lá, o cego, né? Claro, Jesus, que você é curado, pô. Mas por quê? Porque Jesus quer ouvir da nossa boca. Né? Oh, eu estou 5 anos na igreja, irmão, e não parei ainda de fumar cigarro. Você já orou pedindo para parar de fumar cigarro? Amém? Então, Jesus tem que escutar de você. O que você quer, irmão? Eu quero ser curado. Mas quando eu vou, não tem ninguém lá para me pôr. Jesus foi lá e colocou ele. Amém? Não colocou. Desculpa. Não, nem precisa ir no tanque, irmão. Vou te curar aqui agora. Às vezes você precisa ir na igreja. A gente fica naquela coisa religiosa. Você não precisa trazer o irmão para a igreja. Ora para ele na rua mesmo. Que é a oração tua na rua. O Espírito Santo está lá também. Amém? Então você é o templo do Espírito Santo. Você está na rua. Você orou pela pessoa. Aí ela foi tocada. Aí ela vai te procurar. Irmão, precisa ir para a igreja. Por quê? Porque ela entendeu que você foi a igreja lá fora. Mas a gente quer ser igreja só aqui dentro. E a gente acha que sendo igreja só aqui dentro, a gente vai trazer as pessoas. E é o contrário. Quando a nossa igreja vai para fora, a gente traz para dentro. E vice-versa. Amém? Jesus, ele foi para fora para construir o templo. Ele chamou os discípulos, agora a gente vai construir a igreja. Amém? É o reino de Deus, ele veio trazer o reino de Deus. Amém? E ele vem buscar o quê? A noiva. Não vem buscar as igrejas. Ele vem buscar a igreja, a noiva, perfeita. Né? Mas a gente fala, mas não existe igreja perfeita. A igreja é perfeita porque é justificada por Jesus, é santificada por Jesus. Amém? Então a gente às vezes pensa, pô, pode ser, a gente é o pequeno Cristo, amém? A gente é cristão. Então você está vendo a pessoa ali não sendo curada, vai lá e ora, irmão. A palavra fala, põe a mão nos enfermos e eles serão curados. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o obreiro, é qualquer um que é filho de Deus. Deus usa aqueles disponíveis, né? Por que ele escolheu Pedro, um pescador? Porque Pedro, não, ele sabia que o coração de Pedro na hora ia com ele, né? Porque ele é humilde. Não, eu sou pecador, Jesus, não posso andar com você. Não, Pedro, eu te tornarei um pescador de homens. É Jesus que faz, não é a gente. Então foi ali, vai lá e cura, vai lá e ora. Eu orei por uns 2 já, mas eu fui assim com aquele, não vai curar, não vai curar. Mas a fé não é um sentimento, é uma atitude, amém? E quando eu coloquei a mão no terminal do Pinhais, irmão, e eu passando, eu estava trabalhando, daqui a pouco o Espírito Santo começou a vai lá e ora. E o velhinho estava assim, ó. E eu, não, capaz, né? Passar vergonha aqui no fim de todo mundo. Você tem vergonha de mim? Então, mas a palavra fala o quê? Aquele que se envergonha de mim perante os homens vai ser envergonhado perante... né? Não vai ser reconhecido por mim. Amém? Então, né? O que o senhor está passando e tal? Minha perna, posso orar para o senhor? Claro, ora aí. Orei dele, ficou, mais ou menos, mas já deu alguma diferença. Aí eu fui, orei de novo, ele, caraca, não fazia nem assim. Eu falei, glória a Deus, Jesus te curou. O senhor já aceitou Jesus? Mais ou menos. Então, mais ou menos não é assim, né? Não, eu orei. Amém? Então, eu fiz minha parte. Se ele foi, procurou uma igreja, aí é o Espírito Santo vai fazer, Deus que vai ordenar. Mas eu não deixei uma semente de Deus ali que eu podia fazer. Né? A palavra fala, vai e ora. Não fala que é só você orar e forçar ele a vir para a tua igreja. Né? Aí entra o reino. Ele pode estar em outra igreja. Amém? Vai estar sendo salvo. Amém? Então é isso que é você fluir no rio. É isso que é você fazer como Jesus aqui. Jesus, ele curava, não falava para o cara nem falar que foi curado por ele. Às vezes a gente quer, né, tirar foto, selfie. Aí, curei o irmão aqui, não sei o quê. Para com isso, irmão. A glória de Deus, amém? Né? Botar lá no YouTube, botar não sei o quê. Nada contra quem faz, né? Mas você já viu quem faz, não fala? Jesus, ele não fazia, ele ficava ali atrás dos holofotes, né? Então é mais de ti e menos de mim, né? A palavra não fala assim, show? Né? Então, a gente fazer o bem para o próximo, não para aparecer, mas para Jesus aparecer.
Amém? E Jesus, ele falava, vai, e ele sai quietinho ali. Sai quietinho, quando vê, cadê Jesus? Sumiu. A nossa parte é essa. Vai lá, prega, ora, cura e sai de fininho. Deixa Deus fazer o resto. Amém? Agora a gente quer fazer tudo. Pô, quer curar, quer pregar, quer discipular, quer não sei o que. A gente tem que fazer isso também. Mas a gente às vezes quer ser Deus na vida das pessoas, né? E não é o nosso papel. É o papel do Espírito Santo convencer do pecado. E às vezes a gente afasta a pessoa da igreja, né? Eu muito tempo fui assim. Não, irmão, você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Aí a gente esquece, né? Dá trava no nosso olho. Amém? Então a gente... É o amor de Deus que constrange, amém? Quando você para de falar, daí a pessoa parece que... Daí que é o Deus que age. Não é na nossa força, não é no nosso braço, né? Amém? Então eu entendi isso. Então a gente tem que deixar o rio de Deus, né? Porque aquela água parada, que tinha um anjo para agitar. Então existe a água, existe o Espírito Santo, mas tem que vir o Espírito Santo agitar as nossas águas. Amém? A gente tem que agitar elas. Às vezes você está com a água parada ali, você tem uma oração fervorosa, mas não ora mais como você orava antes. Às vezes você lia a Bíblia, tinha revelação, fazia até palavra, era líder, não é mais, era líder de célula e parou. Não deixe isso morrer. Eu já falei para minha mulher, eu falei assim, pode ter 15 pessoas na nossa célula, pode ter 2, a gente vai buscar Deus do mesmo jeito, né? Porque imagine Jesus, ele tinha 12, às vezes a gente quer ter 30, não dá, né? É aquilo que Deus dá. Se Deus te der 1, faça esse 1 multiplicar, amém? Né? E às vezes a gente fica assim, não, ele tem que ser, não pode ficar melhor do que eu, né? Tem que ficar menos. Não, tem que ser mais, né? Jesus falou o quê? Que a gente faria obras maiores. Então a humildade de Jesus, cara, me constrange, né? Porque ele era muito humilde. Ele deixou a glória dele de lado, se tornou servo, né? Lavou os pés dos discípulos. Quer mais exemplo que isso? Né? Porque ele se esvaziou para Deus fazer nele, para ele passar que ele era tão homem quanto a gente. Às vezes a gente vê Jesus como só um homem sobrenatural, mas não, Jesus era igual a gente, era tanto homem quanto Deus, 100% homem, 100% Deus. É ou não é? Ele passou pelos mesmos perrengues que a gente, né? Jejuou, orava. Jesus precisava orar? Ele era Deus. Mas ele ia lá orar 4 horas por dia. E às vezes a gente acha que não precisa orar, né? Não, a gente precisa orar, precisa jejuar, precisa clamar, precisa buscar. E o que Jesus falava? Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Só faço aquilo que eu vejo Jesus fazer, né? Estudando sobre os puritanos e me constrangeu. Alguns devem conhecer a história dos puritanos. Eles pegaram um versículo e colocaram na vida deles, né? Tudo que for fazer, que seja para a glória de Deus. Então a gente começa a pensar, né? E eu tinha me convertido já, estava na igreja, mas a gente ia fazer um grafite lá, né? Eu sou grafiteiro também, era pichador, virei um artista agora para a glória do Senhor, amém? Deus começou, eu sempre gostei de desenho, e hoje eu faço desenho, tela, enfim. E eu começava, mas eu via um outro muro do outro lado da rua, cara, já começava aquele negócio, e eu ia lá e fazia uma pichação ali, até que um dia, cara, eu fui constrangido. Por quê? Pela palavra. Tudo que for fazer, seja para a glória de Deus. Está o teu nome lá, não está? Então a glória está indo para quem? Para você, né? Então tira teu nome, cara. Para de pichar. Para quê? É para o teu ego, né? Para passar lá, está escrito teu nome lá. Grandes coisas, né? Ninguém quer saber disso, cara. Querem saber de Jesus. O povo quer saber de Jesus. Não quer saber quanto tempo você prega, quanto tempo você não sei o quê. Eles querem a palavra. A criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Falava. Então a pessoa não quer saber. Às vezes você chega lá cheio, né, de tal. Não, porque a palavra diz assim. Porque a palavra diz a pessoa só precisa de um abraço. Então a forma de Deus, a multiforme de Deus não é do nosso jeito.
Não, porque eu tenho que estar lá e ter um versículo para falar que vai falar direto. Deus dá uma palavra de conhecimento, amém? Mas às vezes eu preciso de um abraço. Quantas vezes a gente chega, né, com as armas espirituais e tudo, a pessoa só fala assim, cara, eu estou me sentindo carente. Aí você vai, abraça, a pessoa começa a chorar e começa a confessar os pecados, você nem precisa falar nada, amém? Porque é o Espírito Santo que manifesta. Às vezes a gente é muita estratégia e pouca o Espírito Santo. Por isso que Jesus orava, Jesus não perdia tempo. Ele chegava lá, irmão, o que você quer? Você quer ser curado? Estou vendo, então levanta aí e anda. Ele não ia lá, tinha 50 pessoas para ele curar. Ele foi direto naquele que estava com sede de Deus. Porque ele não perdia tempo, porque ele orava. Amém? Às vezes a gente perde tempo investindo em pessoas que não querem. O que a palavra fala? Não jogue pérola aos porcos. Porque ela não. O que o porco faz? Ele só engole. O que a palavra fala? Você tem que ruminar a palavra. Aí o porco foi tudo a palavra fora. Então uma pérola, que é a palavra de Deus, você está jogando fora. Que o cara não vai aceitar, não vai crer naquilo lá. Mesma coisa você está falando para uma parede. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o cara nem... Amém? Estão aqui? Então a gente não pode perder tempo mais. Deus está aqui, ó. Você vê que o evangelho está muito rápido, agora as pessoas estão vindo e estão com sede de Deus. A gente vê que a igreja mudou muito. Quando eu fui na quadrangular, 15 anos atrás, era de um jeito. Hoje eu estou vendo que está de outro. Porque o Deus é assim, amém? Ele dá um cântico novo, ele dá uma palavra nova, uma revelação nova. Por quê? Porque o povo de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem... Tudo isso tira o jovem. Então a gente tem que ter o quê? Não que a estratégia tem que ser fora a Bíblia e oração. As armas de Deus é Bíblia e oração. Amém? Jejum. Essa é as nossas armas. Né? A gente tem que fazer rap? Tem. A gente tem que fazer grafite? Tem. Mas primeiro, irmão, você tem que ser filho. Amém? Né? Primeiro tem que buscar o reino. 6 anos que eu estou convertido, eu oro muito para ir na casa do amigo meu. Porque os caras vão estar bebendo, vão estar usando droga. No começo a gente foi e falou, não dá, cara. Não dá porque a gente está fraco ainda. Vamos mergulhar, vamos buscar a palavra, vamos se encher. Não para chegar lá e falar que a gente é alguma coisa, mas para a gente estar fortalecido. Para a gente não cair. Amém? Então a gente tem que estar mergulhado no rio. Porque se você está com meia canela no rio, meia canela fora, você fica naquela. E o que a palavra fala? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que estar vigiando. Amém? A gente tem que ser inteligente. Amém? Para fechar, Apocalipse 22. Vamos lá. Vocês estão felizes? Amém? Apocalipse 22, do 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as fontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluias. Então é esse rio que flui do trono de Deus, irmão. E ele fala que a gente vai reinar com ele. A gente vai passar tudo, irmão. Porque a palavra fala que a gente vai ser co-participador dos sofrimentos de Jesus. A gente vai ter que sofrer o que ele sofreu. A gente vai ser perseguido, a gente vai ser humilhado. Vão cuspir na nossa cara, vão nos maltratar, vão nos fazer tudo o que fizeram com Jesus. Mas aquele que permanecer será salvo e ganhará a vitória, a coroa da vida. Vai se assentar com ele. Imagina você se assentar com Jesus lá na mesa. Jesus chama, senta aqui. Senta aqui, Sani, comigo.
Você foi servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Você vai aqui ceiar comigo agora. A gente tem mentalidade de só ser salvo. Não, já estou na igreja, tá bom. Né? Eu já oro um pouquinho, eu já sei um pouco da Bíblia, eu já li a Bíblia uma vez, tá bom. Eu já ganhei minha família, que nem meu pai. Meu pai fala para mim: não, filho, você tá salvo, já tá bom para mim, porque você já era morto lá no mundo. Você já estava morto para mim, agora você tem vida, agora você tá com Deus, tá bom para mim. Mas pai, você vai pro inferno, pai, ele conhece a palavra, faz anos que ele vai na igreja. Eu falei: pai, abre o coração, pai, para de ser duro. Eu falo de salvação individual, e ele fica lá: não, mas tá bom, agora minha irmã se converteu também, glória a Deus, e tá lá. Mas eu falo: pai, o que acontece? Eu oro por ele, jejuo, mas eu sei que na hora certa Deus vai pegar, amém? Porque é na hora dele, não é na minha. Mas não paro de orar, porque eu sei o poder da oração. E eu tô lá e eu falo: pai, eu sei que é difícil ser crente, não é fácil. Quem falou que era fácil, mentiu, porque não é fácil. É difícil, cara, é difícil jejuar, é difícil dizer não pro pecado, é difícil ler a Bíblia. Você tem que ficar horas ali, às vezes, e não vai. Amém? Mais uma hora você tá lá dentro do rio, e aí tudo fica mais fácil, porque o Espírito Santo tá ali. O que a palavra fala? A gente não sabe orar, mas Ele, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Ele nos auxilia, Ele é o nosso consolador. Jesus está ali, você está ali. Pensa que você está com a perna quebrada espiritualmente, mas Jesus vai chegar para você: o que você quer? Hoje eu quero te curar. Levanta e anda. Levanta e anda, porque é isso que eu tenho para você. Não é para você ficar aí. Amém? Eu queria que nós abaixássemos a cabeça. Oh Jesus, Tu és santo, Pai. Não há outro igual a Ti, Pai. Nós queremos, Pai, render graças a Ti, Te agradecer, Pai, por tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque Tua palavra diz, Pai, como o apóstolo Paulo fala, só a Tua graça nos basta. Então a graça é tudo. A graça é tudo, Pai. A graça não é algo fraco, algo pequeno. Não é pouco, é tudo. A graça é tudo que nós temos, porque ela nos reconciliou contigo, reconciliou o nosso relacionamento contigo, Pai. Hoje nós temos liberdade, hoje nós chegamos a Ti. Hoje nós somos salvos, limpos, libertos por Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu sangue naquela cruz, Pai. Mesmo nós pecadores, longe de Ti, o Senhor nos alcançou, a Tua graça nos alcançou. E de glória em glória nós somos transformados, Pai, a cada dia. Quanto mais nós se achegamos a Ti, mais o Senhor se achega a nós, Pai. Então eu quero orar hoje, Pai, por aqueles que ainda não entenderam, que aqueles que ainda, Pai, acham que a Tua graça está longe, mas não, ela está perto. Que basta, Pai, nós confessarmos com nossas bocas, confessarmos os nossos lábios que o Senhor morreu por nós, que o Senhor derramou seu sangue naquela cruz, seu sangue precioso, puro, imaculado, que nunca pecou, nunca fez um pecado. Teu sangue precioso, Pai, jorrou, Pai, para nos salvar, Pai. Que hoje, Pai, essas pessoas sejam, Pai, purificadas, que elas tomem posse do Teu sangue, que o Teu sangue lave elas hoje, Pai. Mas para isso, irmão ou irmã, você precisa confessar da tua boca, você precisa falar: Pai, você precisa confessar Ele. É a melhor decisão que eu tomei, é a melhor decisão que você vai tomar, porque ali você está selando algo com Ele, ali você está tomando posse daquilo que é eterno, daquilo que é a tua salvação, que é a coisa mais importante que Deus nos deixou. Então eu queria que você orasse comigo assim, colocasse a mão no teu coração como um sinal, falando: é você e Deus agora, não quero te constranger, não quero te chamar aqui na frente, é você e Ele. Coloca a mão no teu coração, Ele vai preencher todo o teu vazio hoje. Coloca a mão no teu coração e ora assim: Senhor Jesus, eu te aceito, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz, que o teu sangue
me salvou, que o teu sangue me limpou, que o teu sangue me purificou, que o Senhor levou todos os meus pecados e as minhas dores naquela cruz. E eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, com letras do sangue do Cordeiro, para nunca mais sair. Em nome de Jesus, aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus.